em Números 12, versículo 3, tem um texto interessante sobre Moisés. Diz assim, ó: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Muito manso. A gente confunde as palavras, né? O que é manso para a gente? Ei, irmão. Ei, irmão. Oi, irmão. Né? Mansinho. Oi, irmão. A gente mexe nele, ele está ali quietinho, né? Quando a gente vai lá para consultar o significado da palavra, no original, claro, no dicionário que a gente tem acesso, que é o de... Eu tenho dificuldade de achar uma chave linguística do Antigo Testamento, só tem do Novo, né? Então, no Antigo Testamento, a gente recorre sempre ao Strong, né? Da nossa Bíblia mais Sword. Manso, se você for lá no significado, a primeira palavra é pobre, é humilde, aflito, também vai necessitado, é o significado de manso. Então o texto diz assim, ó: Moisés era o varão mais pobre, mais necessitado, mais humilde do que todos os homens que havia, que naquele tempo lá existia na terra. Ele era, mostrando a sua capacidade de ser de Deus, de viver para Deus, em seu tempo, mostrando até porque ele foi escolhido também, né? Então veja bem, ou o que Deus, vou até me corrigir, o que Deus fez na vida dele. Então, se a palavra manso, Moisés foi o varão mais manso, se a palavra manso é pobre, necessitado, vem a pergunta: de qual necessidade material, financeira tinha Moisés? Para a Bíblia dizer que ele era o varão mais pobre, mais necessitado. Se a gente for aplicar o significado de pobreza nesse sentido, nenhuma. Ele não tinha necessidade nenhuma financeira. A condição dele era a mesma do povo que saiu do Egito. Ele não tinha mais necessidade do que os outros, né? Então, a pobreza aqui, a mansidão no sentido da pobreza, se dava no espírito. Aí Jesus vai falar, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Veja bem, Moisés era alguém, sua pobreza, sua mansidão, sua necessidade, que a Bíblia quer dizer, era como alguém. Moisés era alguém que, tal como um pobre, que não tem, nada tem, e portanto depende da ajuda sempre de alguém, de outro, para comer, para se alimentar, nas suas coisas mais básicas, ele está sempre dependente, é o pobre de verdade, né? Assim se via Moisés, fazendo essa analogia, ele se via dessa forma. Ele, Moisés, havia chegado àquela posição de liderança por um chamado e insistência de Deus, não como alguém que luta incansavelmente para ascender ao poder, com aquela ideia de que pode fazer algo por alguém. Eu posso liderar, ou seja, eu tenho. Não é pobre, porque tem. O pobre não tem. Eu consigo, então não é pobre de espírito, porque ele está enxergando que tem alguma coisa. Então Moisés estava naquela posição de liderança ali, a ponto de Deus cobrar e botar lepra em alguém que se levantou contra ele, por um chamado de Deus, e por uma insistência de Deus nesse chamado. Insistiu ou não insistiu Deus? Mas não que ele se via, e ele não tinha, como ninguém tem, e ele tinha uma diferença, ele reconhecia. Então ele não estava lá como alguns que querem assumir o cargo. E por que estão lutando? E por que estão brigando? Porque acham que pode. Porque se entendesse que era Deus, não brigava tanto. Nem brigava. Deixa Deus fazer, é Deus que quer. É Deus, deixa que o Senhor fala. Mas hoje, tu percebe que o tanto de gente que tem hoje, que acha que pode fazer alguma coisa pela igreja, e estão se candidatando, se misturando. É Deus, por aqui você vê, não há pobreza de espírito, não há mansidão, portanto não há capacitação divina para fazer. Não há, porque se Deus não usa um homem assim. Quem está entendendo?
É profundo ou não é a coisa? Então veja, ó, ele havia chegado àquela posição de liderança por um chamado e insistência de Deus. Não como alguém que luta incansavelmente para ascender, subir ao poder, chegar ao poder. E no fundo está lutando porque se vê em condição de fazer. Moisés corria e não queria porque não se via. Olha a diferença. Eu não quero, manda outro, eu não consigo. Aí alguém está dizendo, tá, volta em mim, me dê, me coloca porque eu faço. Olha a diferença radical, diametralmente oposta da grandeza de Moisés e da pequenez desses que fazem isso. Quando vai falar do sacerdócio de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele não tomou essa honra para si. Ele foi escolhido por Deus. Ninguém toma essa honra para si, Hebreus 5. Ele foi escolhido por Deus. Olha a humildade dele, do Cristo. Então, ó, Deus se manifestou claramente e duramente contra Arão e Miriam. Sobretudo Miriam, dando a ideia de que partiu dela. Em Números 12. Porque esses dois queriam fazer com que Moisés se parecesse um tirano. Um desses que ascende ao poder por vontade própria. Por projetos de poder. Por ganância. Eles quiseram fazer com que Moisés parecesse que ele era um desses. Veja bem. E aí, ó, não como um servo obediente. Como quiseram tirar. Por isso que alguns dizem, a maior característica de Moisés, vamos dizer assim, qualidade de Moisés, que torna o homem capaz de Deus usá-lo, de Deus instrumentalizá-lo, é a humildade, a mansidão, a pobreza de espírito. Ele não era, e nem se via, veja bem, ó, Moisés, ele não era um ser humano superdotado, ele não era e ele conseguia ver. Veja bem, então Moisés, por si só, ele não era um ser humano superdotado, de poderosa personalidade, não era um líder carismático, articulador, estrategista, mas um homem simples, cheio de incapacidades, e que ele mesmo se via assim, sem condições de exercer aquela tarefa, e que estava ali apenas porque o Senhor o chamara e insistiu com ele. É verdade ou não? Em 2 episódios nós vemos claramente isso aqui. O primeiro episódio é aquele que a gente vai ver quando Deus se entristeceu com o povo e diz, eu não vou mais com o povo, vou abençoar o povo, proteger o povo, guardar o povo, dar vitória ao povo, mas eu não vou. Moisés disse o quê? Não nos faça sair daqui sem a tua presença. Moisés se via incapaz, ele entendia que ele precisava de Deus, e ali também é uma prova. Porque aqui nós estamos vendo de longe. Mas será que com quem isso funcionaria? Eu te garanto tudo. A minha presença não vai. Com quem isso funcionaria? Talvez funcionasse com alguém. Mas com ele não funcionou. Ele queria a presença dele. Porque ele precisava de Deus nele. Não só nas vitórias, mas para a vida dele. Ele precisava ser equilibrado em Deus, dosado em Deus. Ele reconhecia que como pessoa, ele precisava da presença, como líder também, mas primeiro como pessoa. Essa natureza é nojenta. O homem de aqui e acolá, ele sai com uns pipiripá. Eu preciso da tua presença, não é só da tua vitória, não é só dos teus bens, da tua conquista, do teu braço. Eu preciso da tua face, da tua presença, do teu abraço. No sentido de, não é aquele sentido romântico, mas de me agarrar quando eu quiser sair. E de me empurrar quando eu quiser parar. Quem está entendendo? Eu preciso, e ninguém faz isso com um líder. Imagina só, ele é líder. Ele não tinha que estar ouvindo ninguém. Ele era o homem que dava ordem, que tomava posicionamentos, que dava comandos. Que inseguro é esse? Quando se está debaixo de uma liderança e nos tornamos corações submissos, se torna mais fácil. Mas ele que está no topo, se não tivesse Deus para freá-lo, e ele com a presença não conseguia muitas vezes suportar o povo e nem frear o povo, e sem a presença
Esse é o primeiro episódio. O segundo episódio da vida dele, que a gente vê, é quando ele pede ajuda de Deus, e Deus unge os 70. Lembra disso? Ele Senhor, eu vou morrer. Ele não via. Isso aqui rapaz, isso aqui eu vou desdobrar isso aqui. Eu vou reverter essa situação bem aqui rapidinho. Eu vou já tomar aqui uma decisão. Ei, cara, chama aqui. Eu vou articular assim, vai ser assim, vai ser assim. Não, Senhor, eu vou morrer desse jeito. Manda ajuda para mim. Eu quero alguém para me ajudar a carregar. E por aí vai, né? Tudo quanto acontecia com ele, ele se prostrava. Irmão, se você ler, a partir do Êxodo, quando começa a caminhar, do Êxodo no sentido não é do livro de Êxodo, quando começa a saída, que ele começa a liderar o povo, tudo que acontecia com Moisés, a Bíblia diz assim, e Moisés caía com o rosto em terra, para orar. Então, tudo quanto acontecia com ele, ele se prostrava, ia a Deus, sobretudo nos problemas. Quando vinham as murmurações, as reclamações, o povo vinha de lá para cá, ele pá. Por quê? Porque se via incapaz de resolver. Nós é diferente. Quando o problema bate, situação, celular, mensagem, ônibus, carro, vamos lá resolver, fala com fulano. Olha a nossa reação para Moisés. Percebo que quando o problema vinha, ele pá. E não era só problema, alguém vinha perguntar alguma coisa para ele. As filhas lá de um cidadão lá, sobre herança, vieram perguntar algo que não constava ainda no código de leis. Na hora que perguntaram, bora analisar aqui, irmão. Foi assim que Moisés fez? Bora analisar aqui, irmão, o que tu acha mais justo, o que tu acha mais certo? Calma, que eu vou consultar o Senhor. Isso mostra a sua pobreza de espírito. Isso mostra a sua humildade, o quanto ele necessitava de Deus. Quem está entendendo? Então, ó, essa é a diferença diametralmente. Então Moisés, se você for analisar, você vai ver várias coisinhas. Se você ler, de quando começa a história de Moisés, até o capítulo 34 de Deuteronômio, que é quando Moisés morre, daí para frente ele é só citado, mas ele morre no último capítulo de Deuteronômio, quando fecha os 5 livros, o Pentateuco. De olho em alguma característica de Moisés, você vai encontrar muitas, eu trouxe 3.